irmão Branham nunca disse que um pastor é o marido espiritual da igreja. Isso é ver nas entrelinhas. Aí eu recebi algumas mensagens. Olha, o irmão Branham disse na mensagem Como Poderei Vencer, parágrafo 83. Recebi vários pastores até. Como poderei vencer, parágrafo 83. Como poderei vencer, parágrafo... Pega aí para mim, por favor, mulher. É necessário ver as entrelinhas da mensagem. Quando eu disse que o irmão Branham não diz que o pastor é o esposo, o marido espiritual da igreja, foi só para embasar o pensamento que o irmão Branham nos traz, o contexto, que ele nos traz, acerca de adultério espiritual. Porque primeiro vem uma afirmação de que o pastor é o esposo espiritual da igreja, e depois vem, se a igreja assistir outro pastor, ela está em adultério espiritual. Se você tem um pastor, para que ficar procurando aqui, ali, acolá? Tudo bem. O seu pastor está mantendo a dispensa, porque o apóstolo Paulo diz que o pastor é o despenseiro de Deus. Despenseiro de Deus é trazendo aquilo da dispensa de Deus. A dispensa de Deus tem um alimento espiritual, o necessário para os seus filhos. O pastor é o despenseiro. Então ele vem e entrega ao povo. Tem alimento para o povo? Então, para que ficar buscando aqui, ali, acolá? Não faz sentido. Tem razão. É prudente. Mas dizer que quando um povo assiste um pastor que está na verdade, porque, irmãos, vamos também cuidar para essas aberrações dentro da mensagem que estão acontecendo. São aberrações dentro da mensagem, são doutrinas que são cabulosas, eu nem sei dizer, parece que só de oitavo, é isso, é aquilo. Então, isso existe sim. Nós precisamos cuidar, o rebanho precisa ser alertado. É necessário o rebanho de Deus ser alertado. Existem sim doutrinas perigosas aí. Aí você diz, mas isso não apanha ninguém. Não apanha? Não apanha? É uma situação perigosa, mas que os eleitos de Deus, sendo bem alimentados, eles não vão para isso. Aqui no parágrafo 83, isso é ler nas entrelinhas. No parágrafo 83 da mensagem Como Poderei Vencer, irmão Branham fala, eu não vou ler desde o início, é um parágrafo, ele fala sobre Ló, que saiu de Sodoma, e ela teve que olhar para trás, a esposa de Ló. E ele diz assim, vocês sabem, acima de tudo, eu tenho alguns bons amigos lá embaixo. E além disso, isso será apenas um pequeno movimento. E eu não sei se isso pode estar certo ou não. E eu simplesmente obtive a palavra deste homem, um homem. Parecia um denominacional, né? Embora ele seja meu marido, falando do pastor, mas ainda o seu pastor é o seu marido, aí entre parênteses. O seu pastor é o seu marido espiritualmente falando, vê você? Agora, se isto pode ser... Aí ele fecha aspas, não é o irmão Branham que disse isso. O irmão Branham não afirmou isso. Aquele homem disse isso. O irmão Branham diz assim, isso pode ser certo ou não. Aí ele diz assim, eu não sei, talvez sua revelação não esteja certa. Então, se você não está perfeitamente satisfeito, você perfeitamente não sabe que isto é a palavra de Deus. E ele continua. Então, até hoje, o único ponto que o irmão Branham cita acerca desse marido espiritual é aqui, e que não foi ele que afirma. Pelo contrário, ele diz que você pode estar certo ou não. Eu não sei, talvez sua revelação não esteja certa. E nós temos aprendido, o irmão Branham tem ensinado,
o pastor Samuel sabe disso, o pastor Fialho. Como que nós vamos criar uma doutrina em cima de algo que o Mombrano citou ali isoladamente, de uma pessoa? Não é isso, pastor Samuel? Vamos bater martelo doutrinariamente? Então, somos donos da verdade? Não somos donos da verdade. Nós estamos na verdade. Se eu pregar a palavra, eu digo que eu não que eu seja dono da verdade, mas pregando no espírito da verdade. Agora, se o pastor é o despenseiro, porque aqui em 2 Coríntios capítulo 11, eu anotei aqui para a gente falar um pouquinho sobre essas entrelinhas. 2 Coríntios capítulo 11. O apóstolo Paulo fala aqui assim, ó: estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Pregando aos coríntios, escrevendo, né? Uma pregação. Estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, o ministro. Preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido. Eu faço parte da noiva. O apóstolo Paulo trouxe isso para mim também, para os ministros. Vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Se eu me coloco como mediador, se eu me coloco como alguém entre a igreja e Cristo, eu estou praticando algo contrário à palavra de Deus. É Cristo. Mas aí o apóstolo Paulo diz: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Efésios 5, verso 23, muito conhecido. Efésios 5, verso 23, o apóstolo Paulo diz aos efesianos: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Efésios 5, verso 23. Isso são entrelinhas. Vocês podem ler nas entrelinhas. Na carta de Tito, de Paulo a Tito, ele diz aqui no capítulo 1, né? Capítulo 1, verso 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus. Não deixa faltar o alimento na casa de Deus. Seja hospitaleiro, amigo, moderado, justo, santo, temperante. Aqui do verso 5 do capítulo 1 de Paulo a Tito, ele fala sobre as qualificações dos ministros, pastores. Isso é ler nas entrelinhas. Isso muda alguma coisa? Isso atrapalha ir no arrebatamento? Bom, a Bíblia diz que o eleito jamais será enganado, né? Arrebatamento, quem sobe no arrebatamento é eleito. Os salvos comuns passarão pela grande tribulação. Existe a salvação comum, mas arrebatamentos são para eleitos. Arrebatamento é para os eleitos, predestinados desde antes da fundação do mundo. Isso atrapalha ir no arrebatamento? Sabe como que isso atrapalha? Isso prende o povo a um homem. Principalmente quando o homem diz: se vocês assistirem outro pastor, é adultério espiritual. Então o pastor Samuel falou aqui. Eu entreguei a minha esposa para o pastor Samuel uns minutinhos, né?
Satisfaz a minha esposa uns minutinhos, pastor Samuel. Meu Deus. Será que nós não vemos as profundezas, aonde nós chegamos? Isso atrapalha no arrebatamento? Agride toda a doutrina dos apóstolos. Se agride toda a doutrina dos apóstolos, é antipalavra. Se é antipalavra, é anticristo. Se é anticristo, tem a marca da besta. Irmão, nós não podemos ser assim muito superficiais, assim, não pode falar isso. Isso aqui na Bíblia é perigoso, isso aqui na mensagem é perigoso. Por que eu estou citando isso? Porque nós precisamos ler as Sagradas Escrituras com mais zelo, com mais cuidado. Pega a mensagem, e quando o irmão Brana fala assim, olha, ele diz numa mensagem, ele fala assim, minha esposa, ela escreve para mim, ela escreve, querido, tudo bem, estou com saudade de você. Vocês vão ler assim, mas eu entendo nas entrelinhas o que ela está dizendo. A noiva entende nas entrelinhas o que o noivo está falando. Não, aí você diz assim, mas pastor Júnior, você está se tirando você está tirando essa responsabilidade diante do povo. Graças a Deus, toda honra e glória seja dada a Ele. Enquanto Ele puder me usar para ser um despenseiro, estarei aqui pronto para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Mas se eu estiver fora de condição, se um dia eu estiver fora de condição diante da palavra, eu prefiro me assentar e ouvir a palavra, ouvir as verdades de Deus.